Mas e aí, você é formado em linguagem silenciosa? Isso. Onde se forma nisso? Vamos lá. Você tem várias etapas para fazer isso que eu faço. Aí eu juntei tudo que eu estudei e criei o meu protocolo. Então hoje eu dou formação. Então é a formação psicomportamental da linguagem silenciosa. Então eu peguei várias vertentes. Então eu sou psicanalista, eu tenho formação de programação de linguística, eu tenho a formação do Paul Ekman, de microexpressões, eu tenho a formação de hipnose. Então eu tenho várias formações que, juntando todas elas, eu dou treinamento para oradores, comunicadores. Então tem muita coisa que me chama atenção, justamente porque é a comunicação ativa. Então eu conheço o outro lado. Eu não conheço só o lado do analista, eu conheço o lado do malandro, do cara que está usando a comunicação para persuadir, para chavecar, para manipular. Porque é isso que você faz, por exemplo, em cima do palco. É isso que você faz numa reunião. É isso que você faz querendo trazer o seu objetivo. Seja ele honesto ou não. Honesto ou não. E você tem que entender disso. E transformar essa comunicação. Então é tipo assim, eu conheço esse lado do analista, mas eu conheço o lado do analisado. E aí eu juntei tudo isso daí e fiz a minha formação, que é a psicomportamental da linguagem silenciosa. Entendi. Então, pra chegar onde você tá, se não for você que tá ensinando, o cara tem que vir estudando uma caralhada de coisa. E esse teu curso aí é um curso livre? É um curso livre, só que agora, olha que legal, algumas faculdades perceberam que isso poderia virar uma pós-graduação, ou seja, uma especialização, e a gente tá fazendo agora especialização em linguagem silenciosa, cara. Caralho. Com aval do MEC. Olha que legal que isso. legal, mano. Então é um outro degrau. Maneiro pra caralho. Pra caralho. Porque é a confirmação que a coisa existe. O que aconteceu? A experimentação trouxe isso. Então eu tinha lá como clientes médicos, advogados, psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos. Pessoas tentando aprender, é isso? Usar no dia a dia. Tá. E eu tenho lá muitos casos de, por exemplo, anamnese. Então, não sei se você já foi num médico, né? E fala assim, Monark, o que você tem? Tá tomando remédio? Legal. E como é que tá a sua alimentação? Quer dizer, o cara nem olha pra você. Sim. Já aconteceu isso? Já, mas faz tempo, porque eu não vou no médico. Mas enfim. Enfim, tem gente que não olha pra tua cara, já mete uma receita e vai. Os médicos que começaram a olhar, então a criança está se alimentando bem? Tá sim, doutor. Opa, claro que sim. Não tá. Então eles começaram a aplicar o protocolo Ventura LS, na anamnese, na clínica, cara. Eu tenho vários médicos relatando isso. Então agora a gente está juntando isso também. Aí uma outra novidade, tem uma liga agora de faculdades estudando isso para trazer de forma científica você fazer a anamnese com o protocolo e fazer a anamnese sem o protocolo. Apesar que já tem um estudo, eu participei de um congresso espanhol, foi 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás, e um dos palestrantes, dos quadros ali que apareceram, era uma médica, dizendo exatamente isso. Que os médicos, por si só, perguntaram para eles, olha, como é que está a sua comunicação com os pacientes? 75% disse, sim, os pacientes entendem o que eu digo. Aí perguntaram para os pacientes, como é que está a comunicação entre você e o médico? 25% disseram, eles me entendem. 75% disseram, eles não entendem o que eu falo. É quase que invertido. Quase que invertido, ali, né? Cara. Ou seja, o médico acha que está fazendo a coisa porque ele só está ouvindo e não está olhando, não está prestando atenção na narrativa. Se tem um enrolo ali, tipo, não, veja bem, eu acho que sim, não, claro que sim, vamos lá e tal. Você estava sabendo usar? Tá seguindo a dieta? Opa! Tá indo na academia? Tá indo na academia? Todo dia, doutor. Claro que sim! Aí você fala, não tá, cara. Aí o pessoal, como é que você sabe que eu não tô? Por causa disso. Você começa a perceber. Só que ele não vai indagar. Ele vai botar no relatório. O paciente provavelmente está mentindo, provavelmente não está seguindo a dieta, provavelmente não está tomando remédio, provavelmente... Você entendeu? E aí ele vai usar outros caminhos. Na advocacia, a mesma coisa. Vou aceitar ou não o caso? Porque é uma lenda que advogado aceita qualquer caso. Advogado normalmente quer pegar para ganhar. Se ele pega um caso extremamente que o cara já está mentindo para ele, não está se abrindo para o próprio advogado, como é que eu vou fazer para defender? Me conta tudo, amigão. Aí depois eu me viro lá.
Mas não minta pra mim. Não minta pra mim. Não minta pra mim, cara. Eu sou seu advogado. Não, doutor, eu não fiz nada. Imagina, não sei. Como é que eu vou te defender? Então essa galera tá utilizando e tá trazendo esse feedback. Entendi. Isso é muito legal. Então, comprovadamente, em laboratório, ou seja, na laboratório no sentido de elaborar, né, de fazer a coisa acontecer, tá acontecendo. E eu fico muito feliz. Ou seja, tá saindo... Né? Eu já aplicava isso. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, vou dar um presente aqui para vocês. Opa, adoro presente, Puta, adoro presente. Vai tirando aí a mão, aí, vai enfiando a mão e vai tirando, que a gente vai mostrando o que tem aí. Por quê? Tem então um Pinóquio aí no relógio. Tem o Pinóquio. Cara, o que você tem com A o Pinóquio? primeira- É tão legal. Isso aqui é o quê? Eu também acho, porra. Isso é uma caneca. É uma caneca. Uma canequinha. Uma canequinha do Pinóquio. Isso aí é bom pra quando tiver um convidado meio mala e o cara fala algumas coisas, você fala assim, sei, só levanta a caneca. Porque Não, eu é fiz, foda. sei. Só pega assim, sei. É foda que aí depois tu vai lá, pega a porra do recorte, analisa e ainda explana o bagulho. Então é melhor deixar quieto. Igor levantou a caneca! Ele está muito puto. Ó, cara, você pegou o livro que eu queria que você pegasse. Mas isso daí foi uma PNL que você fez. Ou foi uma sincronicidade. Olha que legal. Vamos lá. Onde é que começa a linguagem silenciosa na minha vida? Aí. Ou seja, quando eu atendia pessoas de forma de psicanálise, junto com a programação neurolinguística. Então, pessoas que tinham vícios, traumas, compulsões, uma série de situações, transtorno obsessivo compulsivo. E a pessoa tinha ali um comportamento que ela não queria mais ter aquele comportamento. Uma fobia, eu não consigo andar de avião, eu bebo e não consigo parar de beber, eu tenho compulsão a jogo. E aí o que acontece? Quando você está fazendo essa terapia, a maioria das vezes você põe a pessoa em transe ou em semitranse. E aí você tem que perceber, pela linguagem corporal, nesse caso, se ela realmente está recebendo a terapia ou não. Porque imagina, você está em transe. Aí, de repente, você fala, olha, vamos voltar aí pro passado, tal, não sei o quê. De repente, você vê uma expressão assim. Você fala, opa, o que você está vendo agora? Você sabe que é uma expressão de angústia, uma expressão de medo. Aí, de repente, ela sorri. Então, em transe, você tem condição de saber o que está passando na cabeça da pessoa sem ela verbalizar nada. Só com as expressões. Isso na programação linguística chama MCRIs, Movimentos Corporais com Referencial Interno. Ou seja, de repente, eu estou suando demais, ruboriza. A boca fica mais fina ou mais entumecida, me fecho, a mão treme. É muito legal. E aqui são fatos que eu analisei, ou seja, são pacientes, são clientes que eu analisei e coloquei em modelo de estudo de caso. Então aqui tem acho que uns 5, 6 estudos de caso. Então atendi o João, como é que foi? E aí tem a conversa. Monark disse isso, eu disse isso. Monark disse isso, eu disse isso. E aí vai criando ali a terapia e no final eu explico qual foi a técnica que eu usei e ensino a técnica. Interessante. Então aqui utiliza muito, cara. Em terapia você tem que saber usar a linguagem silenciosa. Tem que saber, não tem como você utilizar uma terapia sem saber. Ou você pode até fazer, mas vai demorar muito. Ou você não vai perceber. Se realmente a resposta que o seu paciente te deu é verdadeira ou não. Porque a mentira não é só para enganar. A mentira às vezes Pra proteger. Pra proteger. É vergonha, cara. Às vezes você tem vergonha de falar pro seu terapeuta, pro seu psicólogo toda a verdade. E aí o cara vai esmiuçando e vai percebendo. Opa, eu posso... Não é que ele vai virar e falar, você mentiu. Você mentiu. Peguei você mentindo. Não, ele vai... Monark, me conta um pouco mais a sua relação, tal. É assim, entendo, mas pode me explicar melhor, explanar melhor? Porque eu senti que de repente ele não tá sendo tão honesto comigo. E eu vou enfiar o dedo na ferida por outro lado, um jeito que de repente ele começa a se abrir.